Olá pessoal, tudo bem? Então nós estamos passando agora para a parte 2 do nosso projeto. Inicialmente eu vou comentar um pouquinho sobre a parte 1, sobre como tem sido o trabalho. Eu já fiz a correção de todos que foram encaminhados até a hora que eu estava gravando esse vídeo. Então eu vou fazer alguns pequenos comentários sobre essa primeira fase. Então lembra, eu pedi para vocês um tema, pedi uma temática, pedi um problema e pedi também então para que tivesse capa e folha de rosto. Começando do problema, lembra que o problema ele tem que sempre aparecer na forma de uma pergunta. Vamos lá, eu vou colocar assim, meu problema seria possível que mulheres grávidas de bebês com microcefalia realizem aborto? Então eu tenho um problema na forma de uma pergunta. Por que a pergunta? Porque eu posso ter então uma resposta. Sim, é possível, ou não, não é possível. E aí eu vou descrever por que é possível e por que não é. Já respondo que não. O caso de microcefalia não é permitido por lei. O que é permitido é anencefalia, que é um caso totalmente diferente. Eu pedi também para que o problema ele sempre tenha uma citação. Nem todos colocaram a citação. Então eu posso colocar uma citação dizendo que, devido à epidemia de Zika vírus, o número de pessoas, o número de mulheres no Brasil grávidas com bebês microencefálicos aumentou consideravelmente, passando a ser considerado um problema de saúde pública. Aí eu cito quem falou isso e logo em seguida coloco o meu problema. Veja que eu estou indo de trás para frente. Se eu estou falando de aborto e microcefalia, isso eu vou chegar então à minha temática, né? Eu vou pensar assim, poxa, eu posso escrever aborto e microcefalia no Brasil devido ao Zika vírus. Volto mais um pouquinho e vou colocar que o aborto ele está relacionado a direitos humanos. Alguns não iam querer colocar direitos humanos, eu queria colocar, por exemplo, em direito penal, seria uma possibilidade também, mas eu penso que tem muito mais relação com direitos humanos do que direito penal, então eu colocaria direitos humanos, aborto, possibilidade de aborto por microcefalia. Então, a partir daí, eu já tenho uma ideia do meu título. O meu título ele vai vir a partir da resposta ao meu problema. Se o meu problema está perguntando aborto e microcefalia, eu posso ter como título microcefalia no Brasil, um caso de saúde pública. Seria possível o aborto? Então, veja, eu tenho que ir ligando uma parte na outra. Eu fugi do exemplo que eu tenho usado na aula, dei um exemplo diferente, só para que vocês entendam alguns dos erros. Então, o que aconteceu de erro? No título. Muita gente está com um título muito amplo. Não é um erro, porque eu falei que vocês poderiam ter um título amplo, mas já vão pensando em afunilar esse título e afunilar esse título pensando no teu problema. Uma coisa que aconteceu é que muita gente colocou o título diferente na capa e na folha de rosto. Isso sim é um erro, os dois precisam ser o mesmo. Quando começaram a colocar a temática, colocaram lá, por exemplo, aborto, mas não descreveram em que área do direito estão trabalhando com aborto. Se é direito penal, se são direitos humanos. Então, sempre tem que colocar essa área. Problema, muita gente não colocou a pergunta e muitos não colocaram a citação. Então, eu preciso colocar tudo isso e se tem uma citação lá na referência, eu preciso colocar a referência. Outra coisa que está acontecendo é que algumas pessoas não estão seguindo as normas. Tamanho de fonte, espaçamento, normas para citação. E lembra que vocês já estudaram tudo isso. Então, vocês não podem fazer trabalhos sem seguir essa metodologia toda. Então, capa, folha de rosto, tudo de acordo com as normas que nós vimos até agora. Então, a partir desse pequeno comentário, agora sim nós passamos para a parte 2, que vocês vão montar, me encaminhar e eu vou corrigir. Lembrando que a nossa próxima aula ela será ao vivo, onde vocês vão poder tirar as dúvidas sobre a parte 1, parte 2 e até mesmo sobre a parte 3. Então vamos lá. Nessa parte 2, nós vamos começar com uma justificativa. Ou seja, eu preciso mostrar por que o meu trabalho ele é importante. Qual que é a importância desse tema que eu escolhi? Então lembra que o tema que eu escolhi foi o direito e meio ambiente. A questão agora da microcefalia foi só um exemplo geral, mas o modelo que vocês estão recebendo é um modelo sobre microcefalia. Desculpe, não sobre microcefalia, mas sim sobre questões ambientais. E eu preciso convencer o meu leitor. Se eu estou falando de questões ambientais,
por que é importante estudar questões ambientais no curso de Direito? Então eu vou dizer que meio ambiente ele faz parte de todas as relações humanas, então é impossível que as questões ambientais não sejam pensadas no curso de Direito. Eu posso pensar do ponto de vista econômico. Economicamente, qual a importância de preservar o meio ambiente? Então, eu vou tentar convencer alguém que aquele meu problema, que aquele tema que eu escolhi, ele é importante. Mas eu não posso tentar convencer a pessoa a partir de argumentos simplesmente pessoais. Eu preciso que esses argumentos venham de uma teoria científica, venham de argumentos construídos com uma forte base em ciência. Por isso que vocês estão lendo, já fizeram leituras, e é por isso que vocês estão buscando livros, estão buscando artigos, buscando leis para trabalhar sobre isso. Então vamos dar uma olhadinha no nosso exemplo aqui. Antes de pegar o exemplo propriamente dito, vamos pegar o modelo que vocês têm, aquele modelo em branco. Então tá aqui, esse é o modelo já da segunda parte, Faculdade de Jaguaraíva. Vocês vão preencher da mesma forma o teu nome, vão colocar o título, e vejam que agora aumentou o número do que eu pedi. Tem muito mais coisas agora do que antes. Então eu tenho agora, número 1, tema e temática, 1.1, tema, 1.2, delimitação do tema. A justificativa mudou de página agora, ganhei uma página só para ela. Eu entro então com o problema. Em seguida, objetivos, geral e específicos, revisão de literatura e termino. Então, vamos ver como isso vai ficar. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui, coloquei o meu nome, já que eu estou colocando como seu trabalho, eu fosse o aluno, o curso de Direito frente aos desafios da sustentabilidade, lembra? Relacionado a questões ambientais. O mesmo tema, mesmo título, né, na folha de rosto, continuo e venho para cá. Tema, meio ambiente. No caso aqui, ele não tem uma necessidade de eu colocar direito ambiental ou colocar uma área do direito, porque o meio ambiente ele percorre todas as áreas do direito sem exceção. Por isso eu coloquei apenas meio ambiente. Delimitação do tema, meio ambiente nas ciências sociais. Isso você já fez na parte 1. Eu só passei para cá. Na parte 1 a justificativa tem outra página, mas não tem problema. Eu mudei de página e coloquei aqui. Então, eu coloquei o problema. O problema está aqui. Eu mudei o problema daquela página agora para a minha página 3. Então eu simplesmente fiz um Ctrl+C, Ctrl+V. O que apareceu de novo agora? Foi a justificativa. Então eu comecei a escrever aqui algumas frases falando sobre essa questão do meio ambiente. Então lá, eu coloquei: a ideia de que ciência e tecnologia são práticas contingentes, e citei alguém. Foi o Monteiro que falou isso. Essa questão entre o social e o natural, que é o que eu estou querendo pesquisar nesse meu trabalho. O restante da frase é minha. Então, logo em seguida, eu fiz uma citação. Você precisa fazer uma citação? Precisa. É necessário, sim, ter pelo menos uma citação na tua justificativa. Aqui embaixo, veja que eu explico por que eu escolhi trabalhar isso. Então, a escolha do tema veio por essas questões das ciências naturais e sociais. E ainda falo na pesquisa etnográfica, porque eu pretendo na minha metodologia, trabalhar com etnografia. A gente vai falar sobre metodologia depois. Então, o que tem que ficar claro para vocês? A justificativa, você vai colocar aquilo que você considera importante, mas você vai ter que partir daquilo que você considera importante de autores que já tenham escrito sobre isso. Então, eu preciso que autores embasem a minha fala. Depois que você tem esse texto da justificativa pronto, aí sim você vai trabalhar com os seus objetivos. Vamos dar uma olhadinha neles. Então, eu já tenho no meu trabalho
título, justificativa, problema. As hipóteses nós não vamos usar. Lembra que eu até comentei que hipótese geralmente nós usamos para trabalhos mais complexos, mas nada impede que vocês leiam um pouco sobre hipótese, eu posso conversar com vocês sobre hipótese depois. Então nós vamos direto para os nossos objetivos. Então o que é um objetivo? O objetivo é você deixar claro o que você quer fazer. E quando eu falo deixar claro, o objetivo ele tem que ser mensurável. Quer dizer, se eu falar assim, eu vou analisar a legislação brasileira sobre Covid. Quer dizer, eu posso verificar se você conseguiu fazer isso ou não. É só eu ver se você conseguiu analisar ou não. Se eu colocar algo muito impalpável, por exemplo, eu escrevo lá, verificar se a população brasileira compreende o que é Covid. Tá. Como é que eu vou fazer isso? Não tem como mensurar, não tem como eu medir se isso foi feito ou não. Então, os objetivos, eles vão ter que mostrar exatamente aquilo que eu quero fazer. E tem que mostrar isso de uma forma bem clara e bem direta. Então, ele deve ser realístico e deve também ser execuível. Por exemplo, eu coloquei lá, análise da população carcerária com relação a casos de Covid. Se eu colocar isso, quer dizer que eu quero trabalhar com toda a população carcerária do planeta. Se eu colocar a população carcerária do Brasil, já é um pouco menor. Mas, digamos que eu tenha que fazer o trabalho em um mês. Eu não vou poder fazer um trabalho em um mês com o Brasil todo. Então, eu posso, de repente, mudar para uma cidade, mudar para um estado. Então, eu tenho que pensar que aquilo que eu quero fazer, ele realmente é possível de ser feito dentro daquele prazo que eu estou me propondo a fazer. Então, não posso me esquecer. Eu vou ter objetivo geral e específico, e o meu objetivo geral ele vai estar relacionado diretamente com o meu problema, com aquela pergunta que eu fiz. E ele vai dizer para que eu quero fazer essa pesquisa. Então, eu vou usar verbos como compreender, rediscutir, esclarecer, contribuir, ampliar e assim por diante. Vamos dar uma olhada lá no objetivo geral daquele modelo. Então, interpretar. Então, eu venho para cá, dou uma olhada aqui, olha, interpretar. Ele pode aparecer tanto como geral, como também específico. Mas é possível, sim, usar o interpretar. Interpretar significados atribuídos a sustentabilidades em ambientes virtuais, nas perspectivas das ciências sociais e naturais. Então, isso é execuível? Sim. Então, como é algo que eu consigo fazer, ele é um bom objetivo geral. Ele tem relação com o meu problema? Olha lá. As perspectivas culturais podem alterar a interação com o meio ambiente? Não sei. Quem vai me responder é a partir do objetivo. Então, interpretar significados tem tudo a ver com o que eu coloquei aqui, olha. Expectativas culturais diferentes. Então, eu começo a relacionar uma coisa com outra. Então, eu relaciono meu objetivo geral com o meu problema. A partir do momento que você já fez isso, você vai definir, então, como é que você vai chegar a isso com os teus verbos específicos. Então, você vai ter lá, relatar, traduzir e assim por diante. Então, vocês vão ter que colocar pelo menos 2 objetivos específicos. Então, eu coloquei lá, descrever e analisar. Então, se eu estou pensando, por exemplo, em trabalhar aqui, nesse caso, com questões ambientais, como é que eu vou fazer para interpretar esse significado? Primeiro, eu vou fazer uma descrição e depois eu vou fazer uma análise. Então, eu vou dar uma olhada aqui, vamos lá, descrever e analisar. Perfeito. Então, esses verbos estão no manual de vocês. Vocês podem, a partir do manual, escolher os verbos e discutir, então, esses verbos. Posso usar verbo diferente? Pode, desde que você não altere essa ideia do que é geral e do que é específico. Então, de uma forma bem clara, o geral é aquilo que eu realmente quero fazer. E o específico é o que eu preciso fazer para chegar. Um exemplo bem bobo. Meu objetivo é viajar até Curitiba. Então, se meu objetivo é viajar até Curitiba,
Como é que eu vou chegar em Curitiba? Então, o objetivo específico é pesquisar o horário de ônibus, pesquisar valores, analisar valores, descrever trajetos. Então, veja, o meu objetivo específico tem uma relação direta com o meu objetivo geral. Nessa brincadeira de viajar para Curitiba, eu poderia colocar aqui. Minha pergunta é, como chegar em Curitiba? Então, meu objetivo geral seria... então, por exemplo, eu poderia colocar lá... compreender as possibilidades de viagem até Curitiba. E no específico, eu poderia colocar isso que eu já falei, descrever valores, analisar trajetórios e assim por diante. Então, sempre relacionando um item com o outro item. Geral, específico e também o nosso amigo problema. Então, no nosso exemplo, que eu acabei falando já tudo de uma única vez, você começa a perceber que uma coisa está linkada na outra. Eu preciso agora ter uma revisão de literatura. Lembra que vocês já aprenderam sobre revisão de literatura. Então, o que é revisão de literatura? É o que os outros autores já falaram. Então, aqui eu peguei um texto do Jacob, um do Duvozan, mas a gente já retoma nessa ideia. Então, quando eu falo numa revisão de literatura, eu vou pegar aquilo que outras pessoas escreveram para que eu possa, no meu trabalho, ter um embasamento teórico realmente não convincente, não no sentido de convencer porque é importante o meu trabalho, mas convencer porque aquilo que eu estou fazendo tem originalidade e tem um caráter científico. Ele está baseado naquele método científico, ele está baseado numa metodologia de pesquisa que tem um método próprio para isso. Não é porque eu simplesmente pensei em algo, mas é porque eu estou fazendo o trabalho a partir de uma metodologia definida e aceita pela comunidade científica. Então, eu vou ter que realmente procurar autores e vou ter que ler esses autores para apresentar o que já existe sobre esse trabalho. Quando eu for fazer isso, vamos dar uma olhadinha. Então, quando eu estiver fazendo isso, lembra lá, aqui está aquele modelo. Você vai ver que lá no modelo que eu passei para vocês, eu coloco algumas exigências. Vocês vão ter que citar uma lei, um livro, um trabalho acadêmico e um artigo. Não importa se a citação é direta curta, direta longa, quanto a isso sem problema, mas tem que ter obrigatoriamente todas essas citações. Então, vamos lá para o nosso modelo de novo. Então vejam aqui, olha, aqui eu tenho as citações. Eu não coloquei todas aquelas, porque esse aqui é o modelo, mas eu coloquei 1, 2, 3 autores aqui. Então lá vocês vão ter 4 autores. Não esqueçam de seguir as normas. Citação direta curta, até 3 linhas, entre aspas, página, autor, ano, página. Citação direta longa, mais do que 3 linhas, faz o recuo. Citação indireta, não tem aspas, não tem recuo, e você não precisa colocar a página. Citação de citação, não usem. Lembra que a gente falou que não é legal usar, então é melhor já nem usar. Então, nesse sentido, a gente acabou de ver esses modelos, e aí você vai passar para a tua referência. A referência é o endereço aonde você encontra esse trabalho. Então, se eu estou fazendo uma citação, eu preciso colocar essa citação no final do meu trabalho na forma de uma referência. Então, é importante que você anote e salve tudo. Então, ler um trabalho, já salva esse trabalho. Então, olhando lá, lembra, a referência está aqui, é o último item. Então, o que vai acontecer? Quando você for lá na referência, tudo que eu citei ali em cima tem que estar aqui embaixo. Olha lá, Jacob está ali em cima, Jacob está ali embaixo. Duvozan e Morin está lá em cima, Duvozan, Morin está aqui embaixo. Então, não pode nem sobrar, nem faltar. Monteiro está em cima, então Monteiro está aqui embaixo. Aí vamos voltar aqui. Passarelli, Monteiro,
Lohan. Tá aqui, Passarelli tá aqui em cima, então Passarelli tá aqui embaixo. Então, tudo que eu coloquei, ele tem que aparecer aqui. Lembrando que aqui ele vai estar alinhado à esquerda com espaço 1,0. Então, a ideia é basicamente essa. Na parte 3, nós vamos continuar então com a metodologia. Então, por enquanto, vão focando nessas partes, vão encaminhando, eu vou corrigindo e logo então vocês vão estar com o trabalho de vocês finalizado. Qualquer dúvida, podem me mandar aqui pelo próprio Moodle. E não esqueçam que na próxima sexta-feira nós temos aula ao vivo para tirar as dúvidas que vocês tenham, as dificuldades que vocês estão tendo para desenvolver esse trabalho. É isso, pessoal. Até depois. Continue se cuidando. E até mais. Tchau, tchau.